no desenvolvimento que os gregos deram para a geometria, né? E eu tinha dito que eles criaram praticamente a geometria. Eles inventaram as provas, inventaram os teoremas, inventaram as demonstrações. E tiveram tanto sucesso nisso que eles passaram a usar o máximo possível da geometria. De maneira que eles procuravam representar qualquer operação numa forma geométrica que lhe fosse equivalente. Por exemplo, né? Para nós, hoje em dia, quando estamos no colégio, a gente aprende. Aqui, peraí. A gente aprende que A mais B vezes A mais B, perdão, multiplicado por A mais B. Vamos lá. A2 mais AB. BA mais B2. BA é igual a B. Então, A2 mais 2AB mais B2. Assim que a gente faz. Normalmente que um grego jamais faria assim. Ele leria essa expressão assim. A mais B ao quadrado é a área de um quadrado de lado A mais B. A2 é a área de um quadrado de lado A. B2 de um quadrado de lado B. E isso aqui é 2 vezes a área do retângulo de lados A e B. Ou seja, equivale a fazer isso. Pega um quadrado, aqui tem um A, B, esse lado é A mais B, este lado é A mais B, isso aqui é A quadrado, isso aqui é B quadrado, e isso aqui são os dois retângulos de lado A e B. Eles olhavam tudo do ponto de vista mais geométrico possível. É claro que eles não se interessaram só por isso. Eles descobriram que havia curvas, né, que não podiam ser traçadas com compasso. E começaram a investigar. Um dos primeiros exemplos conhecidos são os das chamadas seções cônicas. Quer dizer, curvas obtidas pela interseção de um plano com um cone circular. A gente tem 3 tipos conforme a inclinação do plano e a abertura do cone. Você pode ter parábola, hipérbole e elipse. Esses nomes ainda não tinham sido descobertos, não tinham sido batizados. Mas eu sabia que é parábola, hipérbole e elipse. Essa descoberta é atribuída a um indivíduo chamado Menechmus, que teria vivido em torno de 350 a.C. Sobre ele muito pouco se sabe. Apenas os autores da época ou posteriores, os cronistas, eles dizem que esse Menechmus foi o primeiro a escrever, talvez não a descobrir, mas a escrever sobre as curvas cônicas. E então os gregos tinham a sua geometria, régua, compasso e 1, 2 e 3 dimensões, e tinham também as seções cônicas. Euclides, por exemplo, na sua famosa obra, sobre a qual vamos falar no futuro ainda, ele tem a primeira parte. Ele tem toda a geometria e a aritmética da época. A segunda parte é um livro separado sobre parábola, hipérbole e elipse. Esse segundo livro está perdido, infelizmente. Mas mostra justamente que eles conheciam isso e consideravam de maneira separada. Curvas como as cônicas têm que ser tratadas ponto a ponto, não é? Como é que você faz? Você pega, digamos, uma circunferência com semi-eixo maior, uma com semi-eixo menor, pega aqui o centro, toma aqui uma inclinação qualquer, traça uma paralela aqui, isso é um ponto da elipse. Pronto, está aqui. E você trace todas as paralelas possíveis e vai traçando todos os pontos até obter a curva inteira. Você tem que traçar a curva ponto a ponto. Compasso não dá jeito. Bem, eu já tinha falado aqui também que os 3 famosos problemas da antiguidade, duplicação do cubo, trisseção do ângulo e quadratura do círculo, não podem ser resolvidos por régua e compasso, mas nenhuma construção que leve ao resultado desejado. Bem, os gregos tentaram muito. E como não conseguiram, eles passaram a tentar outros métodos. Não ficaram parados.
não conseguimos fazer com régua e compasso, não tem jeito, é difícil. Então, será que alguma outra maneira pode resolver o problema? E descobriram soluções. Por exemplo, para a trisseção do ângulo e para a quadratura do círculo, eles descobriram maneira de fazer, mas não com régua e compasso, através de uma curva previamente definida e traçada ponto a ponto por uma construção especial. Deixa eu ilustrar o que eu estou querendo dizer. Dizem as autoridades que lá no ano 430 a.C., um sujeito chamado Hípias de Elis teve a ideia de resolver o problema da trisseção do ângulo lançando mão de uma curva que ele inventou. Eu tenho aqui o desenho dessa curva. É uma coisa fácil de explicar. Imagina que você traça a seguinte curva. Y igual a θ. Entenda-se que nós estamos usando as coordenadas polares nossas. Quer dizer, x, y, r, θ. Né? Estamos usando isso. Naturalmente, os gregos jamais escreveram isso que eu estou escrevendo. Isso é a nossa notação atual. Y igual a θ. Como é que você traça a curva? Pega aqui o xy, pega um ângulo θ, traça essa linha, pega uma altura a vezes θ, traça essa paralela e encontra aqui. Esse é o ponto da curva. E você, por este processo, pode construir ponto a ponto a curva com um número muito grande de pontos, se você tiver paciência suficiente. Uma vez traçada essa curva, ela pode ser usada para dividir um ângulo em 3 partes, ou melhor, em qualquer número de partes. Como é que você faz? Está aqui. Pegue esse ângulo θ que você quer dividir. Divide esse trecho em 3 partes iguais. Tome 3 paralelas, intercepte aqui e você terá 3 ângulos iguais. Por construção, porque y é proporcional a θ. Mas se você dividir isso aqui proporcionalmente aqui, dividirá também proporcionalmente aqui. E você traça uma curva até aqui. E naturalmente, se você fizer para 3 partes, pode fazer para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É só você dividir esse segmento aqui no número de partes que você quiser. Como é que a gente divide um segmento em 3 partes? Bom, eu hoje em dia faria assim. Você pega uma régua, pega o segmento, diz que tem 5 centímetros e parece que tem uns 12 milímetros. Aí eu faço uma continha, divido por 3 e marco 3 pedaços desse tamanho. Geralmente os gregos jamais fariam assim. Eles usavam uma maneira muito mais elegante e geométrica. Eu quero dividir isso aqui em 3 partes. Como é que eu faço? Pego um segmento qualquer aqui. Marco 3 pedaços iguais aqui com um compasso. Ligo este pedaço com esse. Traço 2 paralelas aqui e aqui está. 3 partes iguais. Ou um número qualquer que você quiser. Muito elegante, muito direto, sem fazer conta nenhuma. Só mexendo com régua. Tudo bem. O que é interessante observar também é que esta curva, que foi definida aí, y igual a θ, se você escrever y como r seno de θ, e escrever isso aqui é igual a θ, se tomar um θ muito pequeno, e que sendo θ é praticamente igual a θ, r fica igual a a. Isso significa que este pedaço da curva aqui vale a. E este pedaço, naturalmente, usando a nossa nomenclatura atual, θ igual a π sobre 2, vale π sobre 2a. Temos um pedaço a e um pedaço π sobre 2a. Ou seja, temos 2 pedaços cuja relação de comprimento envolve o número π. E o número π aparece através de uma construção geométrica, mas que não envolve régua e compasso. Por esse processo, obtido o número π geometricamente através dessa curva traçada manualmente ponto a ponto, então você pode fazer a quadratura do círculo e conta-se que foi um sujeito chamado Dinóstrato, que era irmão do Menésimo, segundo conta, que descobriu que essa curva também podia ser usada para fazer a quadratura do círculo. E por isso ela é chamada até hoje de quadratriz. Ela serve tanto para dividir
o ângulo, um número qualquer de partes, como serve para fazer a quadratura do círculo. Muito bem. Então, isso aqui é apenas uns exemplos para mostrar que a imaginação dos gregos ia longe. Eles enfrentaram os problemas, não conseguiram resolver dessa maneira e tentaram soluções alternativas. Todas as soluções alternativas, naturalmente, envolviam um processo de construção que não era acessível com regra e compasso. Muito bem. Então, isso é o que eu queria falar sobre a matemática da Grécia, digamos assim, antes de 400 antes de Cristo, por aí, 350, 400 antes de Cristo. Essa é a matemática grega. Resultados brilhantes, resultados importantíssimos. Construíram praticamente, inventaram e usaram uma nova ciência. Muito bem. Agora, eu queria voltar para falar de um outro assunto, que é a estrutura da matéria. Os gregos também se preocuparam com isso. Ou seja, com a seguinte pergunta: de que é que as coisas são feitas? Compreende? Eu tenho isso aqui, uma mesa, tenho uma cadeira, um teto, chão. Qual é a constituição dessas coisas? Por que é que elas ficam assim? Naturalmente que esse era um problema muito avançado para a época, é claro. Mas eles tentaram observar a natureza, olhando as coisas, e tentar algumas inferências sobre como é que a matéria deveria ser. Algumas são muito curiosas, naturalmente estão erradas, tudo bem, mas demonstram esse interesse pela solução do problema e a tentativa de tirar uma explicação racional. Nenhum grego disse o seguinte: bom, as coisas são assim porque Deus ou os deuses a fizeram. Não, eles procuravam uma forma racional de entender o que estava acontecendo. Bem, vamos com calma. Eu tinha falado na aula passada, e vou repetir hoje, que o mundo grego não era a Grécia de hoje, naturalmente. Claro. O mundo grego era muito mais amplo e abrangia uma parte muito maior do Mediterrâneo. Por exemplo, eu mostrei aqui que o que se chama de Grécia hoje é essa região aqui apenas. Mas o mundo grego ia desde das ilhas do Mar Egeu, que tem um monte de ilhas aqui, desde as costas da Turquia até o lado da Itália e da Sicília. Então você tem aqui cidades do lado da Turquia, Bizâncio, hoje Constantinopla, hoje Istambul, depois Constantinopla. Você tem Éfeso, Mileto, Halicarnasso, etc. E tem desse lado outras cidades do lado italiano, Agrigento, Siracusa, Crotona, Elea, Tarento. Eram regiões que hoje fazem parte da Itália, mas eram de uma cultura totalmente grega. E na época do que se chama época pré-socrática, começaram a aparecer lá pelo ano 600 a.C., uma série de filósofos. Eu coloquei o nome deles aqui e vou deixar eles aqui, que eu vou me referir a eles agora mais. Tales e Pitágoras, vejam aqui as épocas, são os matemáticos. Mas os outros também fizeram um bocado de coisas curiosas. E é sobre isso que eu pretendo falar agora. O que Tales dizia a respeito da natureza da matéria? Ele tinha uma ideia muito curiosa. O mundo é todo feito de água. Pode parecer estranho, naturalmente. Por que ele ia dizer isso? Nós podemos conjecturar. Que ele dizia, parece certo. Todos os autores antigos se referem a ele com esse tipo de ideia. Ele pensava assim. A gente pode imaginar, por exemplo, que ele percebeu que a água era uma substância que era capaz de estar em os três estados da matéria. Podia virar gelo, sólida, líquida, ou evaporar e fazer gás. Então, a água tinha uma versatilidade especial de se transformar nos três estados. Quem sabe, com um pouco mais de esforço, ela pudesse se transformar em todas as coisas também, já que ela podia se transformar nos três estados da matéria. Aristóteles diz que Tales ficou impressionado com o fato de que todos os seres vivos são úmidos, de maneira que a água deve desempenhar
um papel especial. É verdade. A água é uma coisa fundamental na vida, tanto que hoje estamos procurando água em Marte, porque é água importante. Mas ele deve ter observado, por exemplo, que você, para fazer plantação, tem que regar a plantação. Se você não regar a plantação, o negócio não funciona. As plantas não nascem direito. Então ele pode ter imaginado, como é natural, que a água que você põe, ela entra na terra e vira planta de alguma maneira. Ela é essencial para crescer a planta, então, quem sabe ela está virando planta, já que é necessário regar. Ou dizem também que ele tinha observado no Egito, onde ele viajou para o Egito, que quando as águas do Nilo enchiam muito, e elas baixavam depois, elas deixavam uma camada de lama fértil, e que nessa lama começava a nascer plantas. É claro que hoje sabemos que essa lama deveria conter um bocado de semente, obviamente. Ele não sabia, possivelmente imaginava que da água saíam naturalmente ou espontaneamente as plantas. É possível. Então, essa foi a primeira ideia que apareceu, de que a água é um componente fundamental, ninguém duvida, e que ela, de alguma maneira, deve dar um jeito de se transformar em todas as outras coisas, já que, pelo menos, ela pode ser sólida, líquida e gasosa. Bom, tudo bem. Anaximandro, o seguinte que está aqui na lista, outro filósofo jônico, logo depois de Tales, tinha uma ideia muito diferente. Ele dizia que o mundo tinha nascido de uma substância ilimitada, que ele chamava de apeiron, o ilimitado. E essa substância era completamente uniforme e homogênea. E ela preenchia o mundo. E ele deve ter observado que o mundo é cheio de contrastes. Existe quente, existe frio. Existe duro, existe mole. Existem coisas que têm propriedades opostas. O doce e o amargo, coisas assim. Então, ele pode ter imaginado que dessa substância homogênea, ela criou um mundo por separação. Havia uma possibilidade de uma separação das duas componentes opostas, que estavam misturadas fazendo uma coisa homogênea, se separarem para fazer o mundo como ele é. E que se você juntasse tudo de novo, o doce com o amargo, o duro com o mole e o frio com o quente, você voltaria a ter aquela uniformidade no mundo mundial. É uma ideia puramente intelectual, uma concepção intelectual. Bom, o seguinte, Anaxímenes era um outro indivíduo também da mesma escola de Mileto, e ele tinha uma outra ideia. O elemento fundamental é o ar. Por que o ar? Bom, imagina-se que ele achava que o ar comprimido podia se transformar por compressão em outros elementos. Por exemplo, ele via as nuvens do céu. E as nuvens do céu seriam condensações do ar. Porque chove. Então, se chove, possivelmente é porque o ar se comprimiu tanto e virou água. E aí caiu. Não é uma coisa espantosa você ter esse tipo de ideia. Então vocês vejam que esses três indivíduos, todos eles de Mileto, na mesma região, tinham ideias diferentes sobre aquilo que constituía o mundo. E essas ideias eram baseadas em hipóteses completamente diversas. Heráclito, por exemplo, que é de Éfeso, que é na mesma região da Jônia, tinha uma outra ideia. O elemento fundamental é o fogo. Por que o fogo? Bem, pode ser, o fogo realmente tem propriedades especiais. Ele promove transformações. Não é? Você esquentando o sólido, a água pode virar líquido. E esquentando o líquido, ele pode evaporar. Exatamente, o fogo contém esse poder. Mas, possivelmente, essa ideia do fogo está ligada a uma concepção que Heráclito tinha sobre a natureza, que podemos chamar o equilíbrio dinâmico. Para Heráclito, olhamos o mundo parece sempre o mesmo, mas ele não é o mesmo. Ele está se transformando continuamente.
de maneira que as transformações contínuas se compensam e o mundo parece sempre o mesmo. Ele tinha uma frase que ele gostava de repetir, que era a seguinte: é impossível entrar 2 vezes no mesmo rio. Pois é, por que eu não posso entrar 2 vezes no mesmo rio? Ele dizia: você entra no rio uma vez, agora você sai. Quando você entrar de novo, parece o mesmo rio, mas a água que está molhando você já foi embora, essa é outra. Então vocês vejam, o rio é uma coisa que você olha e parece uma coisa contínua, mas está fluindo permanentemente. A água que está passando agora não é anterior, embora dê a mesma aparência. Pode ser. Bem, outro indivíduo com outras ideias, essas que tiveram mais sucesso, foi Empédocles de Agrigento. Empédocles é um homem do outro lado. Empédocles, Agrigento fica na Sicília. É o homem do lado da Itália. E ele também tinha umas ideias que foram muito bem sucedidas. Pelo menos elas foram incorporadas por Aristóteles, modificadas por Aristóteles e tiveram uma aceitação enorme. Só foram desaparecer lá na época depois do Renascimento. Então é coisa que dura 2000 anos. A ideia dele é a seguinte: é que existem 4 elementos fundamentais: ar, água, terra e fogo. Agora são 4. Esses 4 elementos básicos, fundamentais, é que compõem, por combinações, toda a matéria que nós conhecemos. E ele postula a existência de 2 forças, que ele chama de amor e discórdia. Podemos chamar de atração e repulsão, se quiser. E essas forças, elas promovem a união desses elementos para formar os diferentes tipos de matéria. Vocês reparem que essa classificação, ar, água, terra, fogo, ela tem uma série de implicações interessantes. Vocês reparem, primeiramente, a hierarquia de densidade. Terra é o mais pesado. Você põe terra na água, ela afunda. O ar fica em cima da água. E o fogo fica em cima do ar. Por que é que o fogo fica em cima do ar? Isso é uma coisa fácil de entender para uma pessoa da época. Quando você acende uma vela, posso apagar isso aqui? Pegar esse pedacinho? Tá aqui. Obrigado. Vamos lá. Quando você acende uma vela, vamos desenhar aqui. Aqui é uma vela, né? Que você tem um pavio, você acende a vela e tem uma chama assim. Você olha e acha que o fogo está querendo subir. Se ele está querendo subir, ele quer ir para cima. Deve ficar em cima do ar. Natural. Hoje nós sabemos que isso não é assim. Que os gases quentes são mais leves e eles naturalmente tendem a subir. E que essa forma da chama da vela é um efeito da gravidade. Se você acender uma vela num satélite em órbita, a chama não fica assim, a chama fica esférica. E ela apaga-se, porque ela consome todo o oxigênio em volta. A permanência da chama da vela está ligada, no nosso caso, à gravidade, porque o ar quente sobe e o ar frio, que contém oxigênio, entra no lugar dele e continua alimentando o pavio. Se você cercar o pavio de ar queimado, ele apaga. Bem, a segunda observação que todo mundo faz é que essa classificação de Empédocles, ela tem uma característica interessante, pelo menos para a época. Hoje parece extravagante, mas não é. Considere ar, água, terra e fogo. Essas 4 elementos são representativos de 4 qualidades: úmido, seco, frio e quente. Se não, vejamos. Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui que está meio... Se não, vejamos, úmido, quente, frio e seco são 4 qualidades. Não está muito bom, mas dá para ver. Você repara o seguinte: e essas 4 qualidades se distribuem em pares dos 4 elementos. Por exemplo, é claro que o fogo é seco e quente, ninguém discute. O fogo é quente mesmo e ele evaporável é seco.
É claro que a água, é o contrário, ela é úmida por definição. E ela é fria. Por que a água é fria? Você pode estranhar, a água é fria. Por que a água é fria? Não pode ser quente? A ideia é muito simples. Vem de uma experiência elementar. Suponha que eu estou aqui nessa sala, a uma temperatura fixa, e eu tenho aqui uma banheira cheia d'água na mesma temperatura. Se eu ponho a minha mão no ar, eu não sinto frio. Se eu botar minha mão na água, eu sinto. Está frio. Por quê? Porque a água tem muito mais densidade que o ar, tem muito mais moléculas, e ela rouba o calor da minha mão muito mais depressa que o ar. Então minha mão esfria, e eu sinto. Por isso a água parece fria. E você pode dizer, mas e como é que um grego entendia água quente? Uma razão muito simples. Se você pegar a banheira de água e esquentar, a água fica quente. Nós dizemos, essa aqui é água quente. O grego não diria assim. Essa água quente não é água pura, é água misturada com fogo. Pronto. Ou seja, o calor, o frio, a secura e a umidade passam a ser atributos que os 4 elementos, eles participam em pares. Não é? O ar, por exemplo, passa a ser quente, porque a minha mão no ar, aqui eu não sentido muito do frio, o ar é quente. E o ar é úmido. Por quê? Porque a água evapora. E assim, para completar, a terra é fria e úmida e você tem 4 coisas. Não é? Você tem essas 4 características diretamente ligadas a 4 virtudes, se vocês me permitem dizer assim. Não é? O quente, o frio, o seco e o úmido. Hoje em dia, ninguém fala assim. Mas, para uma pessoa da época, essa hipótese pode ser razoável. Bem, naturalmente que eles começaram a fazer uma série de hipóteses. Eu até tomei nota de uma curiosa hipótese aqui, segundo a qual o osso seria 2 partes de água, 2 de terra e 4 de fogo. Isso é pura especulação, sem justificativa nenhuma. Já passou para o limite do pensamento. Vocês podem, às vezes, estranhar essas concepções antigas da Grécia. Quando eu vou falar em Aristóteles, vou falar na dinâmica de Aristóteles, tem uma série de afirmações que parecem absurdas. Mas não são, na verdade. Uma vez, eu estava dando aula, e um aluno me perguntou, disse o seguinte, professor, aqueles gregos daquela época eram meio burros, não eram? E eu falei, pensa assim, disse para ele, tudo que você sabe, ou você leu, alguém te ensinou, você nunca descobriu nada. Então você vai numa época que ninguém descobriu nada e tenta fazer alguma coisa. Você sabe porque te disseram que é, você se acostumou desde criança que é assim. Mas se você não soubesse nada, as coisas não iam ser fáceis. Uma das coisas, por exemplo, mais anti-intuitivas é a lei da inércia. É completamente anti-intuitiva. Veja bem, o que pensava Aristóteles, para dar um exemplo? Pega uma pedra, segura na minha mão aqui. Estou segurando ela está aqui. Agora eu largo, ela cai. Eu larguei. Tem alguém fazendo alguma força em cima dela? Não vejo ninguém aqui. Ninguém está empurrando ela, ninguém está fazendo nada com ela. Então, a lei da inércia diz o seguinte, uma pedra largada, ela cai. Para ele, gravidade é uma coisa que ele não sabia que existia, é uma abstração. De maneira que para quem olhava e não via ninguém fazendo nada, achava que uma pedra abandonada a si mesmo, ela tem 30% da Terra. Por quê? Não porque a Terra atraia, mas porque essa é o lugar natural dela. É a tendência natural dela, é a inércia que faz isso. O fogo tem uma inércia diferente, ele quer subir. Tudo bem. Vocês vejam que se você não sabe nada de nada, e você tem que tirar alguma inferência do que você observa, é muito fácil você pegar um caminho errado. Os caminhos certos não são óbvios, muitas vezes. Muito bem. Eu queria apenas dizer, assim, tem uma coisa fundamental que eu ia me esquecendo de falar. Havia uma outra teoria, da qual eu não posso deixar de mencionar, também grega, também antiga, atribuída a um certo Leucipo, que não se sabe bem quem ele é, mas teve um discípulo chamado Demócrito, que é mais bem conhecido, que deixou uma série de coisas escritas. É o chamado atomismo.
o que é o atomismo. A ideia dos atomistas é o seguinte: o mundo é constituído de duas coisas, os átomos e o vazio. Átomo, tomo em grego quer dizer divisão. Muitas enciclopédias são divididas em tomos, tomo primeiro, tomo segundo. Átomo quer dizer indivisível. Ou seja, se você pegar a matéria e for cortando em pedaços, você vai reduzindo os pedaços até que chega um momento que não pode cortar mais. É digamos, uma partícula de matéria indivisível. E ele achava que o mundo é feito de átomos. Esses átomos são de diferentes formas, diferentes tipos, naturalmente, são indivisíveis, eternos e indestrutíveis. Por que ele teve essa ideia? É claro que ele não podia olhar os átomos como nós olhamos hoje. Não tinha a menor possibilidade de fazer isso. Mas isso não é uma pura adivinhação. Tem uma certa lógica. E essa lógica está ligada na ideia de Heráclito de que a natureza está em equilíbrio dinâmico. Ou seja, imagine o seguinte: eu tenho uma floresta, cai um raio, faz um incêndio. Esse incêndio faz uma clareira lá na floresta, um rombo lá de cinza. Aí eu espero muito tempo e a floresta vai recuperando de novo, crescendo de novo e preenche a clareira como estava antes. Então você observa que o mundo sofre uma transformação, não dúvida nenhuma, pegou fogo, mas depois essa transformação é revertida de alguma maneira. Por exemplo, morre gente, é enterrada, nasce gente nova. Então, para ele, pelo menos, que via o mundo da maneira que era possível na época, o mundo é absolutamente estável para ele. E essa estabilidade é conseguida por compensação das transformações que estão ocorrendo. Então, a ideia do átomo parece lógica. Se eu tiver uma caixa cheia de letras indestrutíveis, letras de ferro, eu posso pegar essas letras e montar uma palavra. Depois eu posso desmontar a palavra e montar uma outra. E posso voltar a montar a mesma palavra, depois de ter desmontado tudo. Porque as letras dão uma base indestrutível. E o arranjo é que faz a forma da natureza. E o arranjo pode mudar, mas a base ninguém destrói. Ou, como diziam os próprios gregos, é como as letras do alfabeto. Você tem as letras do alfabeto. Você pode compor palavras, se quiser. Pode desmanchar as palavras sem mexer nas letras. Quando você quiser, você rearruma e faz a palavra de novo. Você tem uma base que é indestrutível, que mantém a estabilidade, e as transformações vêm da combinação dos átomos, que podem ser recombinados de várias formas. A ideia é muito boa, não tem dúvida nenhuma. Parece uma coisa até lógica, em certo sentido. É claro que ele tinha que fazer algumas propostas, né? Por exemplo, como eram os átomos? Impossível saber. Na época, não tinha jeito. Mas eles imaginavam os átomos pelas propriedades da matéria em grande quantidade. Por exemplo, se eu pegar um vaso com água e tirar as paredes, a água desaba e cai, escorre. Se a água tem a possibilidade de escorrer, vai ver que os átomos são bolinhas esféricas muito lisas, que eu ponho em cima das outras e elas derramam. Quem sabe? Se eu pegar um pedaço de ferro, eu não preciso de parede, ele fica em pé. Por quê? Bom, vai ver que os átomos têm ganchos, têm encaixes que se prendem uns nos outros. Finalmente, nós sabemos que essas forças de coesão são predominantemente elétricas hoje. Possível saber na época, eles só podiam imaginar coesão em termos de coisas que eles viam no mundo real. Então eles imaginavam ganchos, encaixes ou esferinha lisa para representar as propriedades. O mundo, para os atomistas, não foi feito pelos deuses ou por nenhum deus. O mundo foi criado pela colisão dos átomos. Havia um fluxo enorme de átomos, esses átomos começaram a se desviar da linha reta, colidiram uns com os outros e foram fazendo substâncias e assim criaram o mundo. O mundo é uma criação do acaso dos átomos. É claro que depois de fazer isso, eles especularam mais coisa.
naturalmente, a tendência do homem é especular mesmo. E eles foram mais além nessas ideias de átomo. E foram mais além em outros sentidos. Por exemplo, eu vou citar duas coisas que eles faziam. Assim, o ser humano é feito de átomos. O ser humano tem alma? Tem, mas a alma também é feita de átomos especiais. E quando a pessoa morre, a alma sai do corpo como se fosse uma fumaça. Essa é a ideia dos atomistas. E tem mais, uma coisa muito curiosa, que não tem paralelo em lugar nenhum. Os deuses existem. São feitos de átomos divinos, possivelmente. Mas eles têm uma característica muito curiosa. Eles não interferem com a vida humana. Isso é uma coisa que não tem lugar nenhum. Todo lugar que tem Deus, os deuses interferem com a vida humana. E você reza para os deuses pedindo favores, ou faz sacrifícios, ou faz rituais. É importante você ter do seu lado a benevolência divina. Então os deuses, eles existem, são poderosos e coexistem e interferem na nossa sociedade. A ideia dos atomistas era muito curiosa. Os deuses não ligam para nós. Também eles não dizem para que os deuses existem. Se eles não ligam para nós, para que imaginá-los? Não tem sentido nenhum. Essas ideias atomistas, elas apareceram lá pelo quinto século a.C. e elas sempre foram minoritárias. Houve sempre seguidores dessas ideias, mas sempre num caráter minoritário. A grande maioria estava ligada no ar, água, terra e fogo. Possivelmente porque essas ideias atomistas, como vocês facilmente percebem, eram, vamos dizer assim, materialistas demais. Era um materialismo puro. Só matéria, ponto final, e não tem mais alma, espírito, Deus, não tem nada. Só matéria. Todas as coisas são feitas por reações materiais. E, naturalmente, isso não era popular e essas ideias continuaram de uma forma secundária. O atomismo só foi revivido lá no século XVII, 2000 anos depois. Embora não houvesse nenhuma prova de que átomos existissem, nenhuma experiência, mesmo indireta, era possível até o século XVIII, século XIX. Até a época de Lavoisier, de Priestley e de Cavendish e de Dalton, até essa época não era possível fazer nada, mas as pessoas passaram a acreditar no atomismo pelo descrédito em que as outras ideias caíram. Simplesmente isso. Newton, por exemplo, era atomista. Você for olhar o que o Newton diz sobre átomo, ele repete Demócrito. Exatamente. Com algumas variações introduzidas pelo cristianismo. Por exemplo, para Newton, os átomos são indestrutíveis e indivisíveis porque eles foram criados por Deus. E nenhuma força pode desfazer o poder do Criador. Tudo bem, isso é uma acréscimo a mais. Mas o átomo então foi absorvido na cultura, ainda como uma hipótese provisória. Bem, isso é o que eu tinha que dizer sobre a história da matéria na Grécia até o ano 400 a.C., por aí, mais ou menos. Bem, agora eu posso falar um pouco na astronomia da Grécia. Complicado. A astronomia grega, como eu já falei, ela começa igual às outras. Ela pega coisas do Egito e da Mesopotâmia, por aí. Lá pelo ano 800 a.C., pelo que se imagina, os gregos estavam iguais aos outros. A partir dos pré-socráticos, por alguma razão, começam a aparecer uma série de ideias novas. Algumas muito curiosas, até engraçadas para nós hoje. Outras não. Outras já têm um apelo racional interessante e algumas são conquistas realmente reais sobre a natureza do mundo. Então eu vou procurar agora contar uma série de histórias sobre o que as pessoas acreditavam, quais eram as ideias, naturalmente, que eram pura especulação e foram abandonadas, e quais ideias que, pelo menos, eram a semente da verdade, e quais ideias que já eram a verdade pura.
Bem, nós voltamos a falar dos filósofos pré-socráticos. As mesmas pessoas, o mesmo grupo de pessoas. Eles eram indivíduos universais. Eles pensavam em tudo. Eles pensavam em ciência, pensavam na política, pensavam na vida humana, pensavam na natureza, o que você quisesse. Eram filósofos, como diz em grego, amigos da sabedoria, amigos do conhecimento. Bem, começamos por Tales. A ideia de Tales, a cosmologia de Tales é muito primitiva. Ele achava que a Terra simplesmente era um disco chato, flutuando num grande oceano. Essa ideia é predominante egípcia, possivelmente. Ele tirou do Egito isso. Não tem nada de novo, está perfeitamente em equilíbrio com as coisas que tinham na época. Anaximandro é um indivíduo diferente. É curioso. Ele começa com um universo esférico. Naturalmente que a ideia do universo esférico é natural. Você olhando o céu parece uma abóbada semisférica. Um universo esférico, tudo bem. Ele imagina as estrelas girando em torno de um certo eixo, como a gente observa naturalmente, mas ele tem uma visão curiosa dos astros. Os planetas, por exemplo, têm a forma de uma roda de carroça, ou, se quiserem, uma câmara de ar, um toro. Essa câmara de ar fechada está cheia de fogo. E ela tem um buraco pelo qual o fogo sai. E é por ali que nós vemos o planeta. Que ele está em toda a roda, mas tem um buraquinho por onde o fogo sai. A gente tem a impressão que ele está ali. E tem mais. As fases da Lua e os eclipses vêm da obstrução desse buraco. Começa a tapar o buraco e não enxerga. É uma ideia curiosa, não tem nada a ver com a realidade, puramente imaginária, obviamente. Mas ele tinha uma outra ideia muito interessante, já no outro nível. As cosmologias antigas, elas tendiam a fazer a Terra apoiada em alguma coisa. Naturalmente, a gente sabe que se a gente está aqui e se não se apoiar, a gente cai. Então a Terra devia estar caindo, mas ela não cai porque está apoiada em alguma coisa. Bem, e Anaximandro tem uma ideia diferente. Ele acha que a Terra está suspensa sozinha no mundo. Não tem nada embaixo que a segure. Ela apenas está suspensa porque ela está igualmente distante de todas as coisas. Entanto, não tende para lado nenhum. Já é uma ideia que parece mais com hoje. Nós temos os planetas andando no universo, ou no quase vácuo. Não é uma Terra apoiada em colunas, pilares ou coisa que valha. É uma Terra solta no espaço. Mas ele dizia que a Terra tem forma de tambor. Um cilindro achatado. E que nós moramos numa das faces planas do tambor. E ele até chegava a dizer a proporção, que a altura é 1/3 da largura do tambor. Por quê? Eu não sei dizer. Isso deve ser alguma imaginação que ele teve. Muito bem. Mas tem mais coisas a falar. Ele falava também nas distâncias dos astros. Dizia que a Lua está 9 raios da Terra e o Sol a 28. Esses números são puramente imaginários. Não há argumento nenhum, não se muito nenhum que justifique esse tipo de coisa. Mas ele tem outras coisas muito curiosas. A primeira é que ele atribui-se alguns a ele a construção do primeiro gnomon. A primeira pessoa que botou aquele pauzinho vertical e mediu o tamanho da sombra. Já Heródoto, o historiador, diz que os gregos importaram essas ideias da Mesopotâmia. A gente não sabe realmente se foi importado, se foi ele que importou, se ele usou independentemente, é impossível saber. Mas tem duas coisas que eu preciso citar, que não tem nada a ver com a história da ciência, possivelmente, mas que são interessantes. A primeira é que atribui-se a Anaximandro a construção do primeiro mapa do mundo. Eu não sei como é que ele era o mundo, mas a primeira pessoa que tentou escrever um mapa de todas as regiões habitadas. E a segunda coisa interessante em Anaximandro é que foi o primeiro a pensar numa teoria da evolução, de que o ser humano não foi criado como ele é. Ele foi criado em outra forma que evoluiu para a forma atual.
Inclusive, ele achava que o homem veio dos peixes. É uma ideia, simplesmente, mas em completa discordância com as teologias e cosmologias da época. As cosmologias da época imaginavam o homem criado por Deus na forma em que ele é. Ponto, claro. E Anaximandro foi o primeiro a propor essa ideia de evolução. Vocês reparem que todas essas pessoas, por certas ou erradas que sejam, elas não têm nenhuma ligação com a religião. As hipóteses que eles fazem não mencionam nenhum Deus, não mencionam nenhum deuses, não mencionam nenhum milagre para fazer o mundo. O mundo é sempre feito de processos naturais, por uma série de leis da natureza, coisas que evoluíram de uma maneira. Eles estão completamente afastados, como eu já falei, de qualquer classe sacerdotal. Anaxímenes, que eu mencionei também era um homem curioso. Ele também tinha uma cosmologia. A cosmologia dele realmente não era grande coisa. Mas tem umas características interessantes. Bom, o Sol para ele é chato como uma folha, tudo bem, é a aparência que dá. Mas tinha uma coisa interessante. Ele achava que o mundo foi criado da Terra. Da mesma maneira que da Terra evapora a umidade, o mundo foi evaporado da Terra. Ou seja, que a criação do mundo não é instantânea, não é momentânea, não é pronto. Ele vem de um processo de evolução. E, o mais também curioso, para Anaxímenes, é a ideia de que existem outros mundos como o nosso. Já é um pensamento antigo. Que muito longe daqui pode haver outras terras, outras coisas. Que a nossa terra não é a única no mundo. São concepções originais, diferentes e afastadas de qualquer, vamos dizer assim, tentativa teológica. Não tem nada de teologia nisso. Pode entrar. Pois não. É só avisar que o seu motorista vai estar esperando aqui mesmo, aqui embaixo. 10 horas? Isso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bom, deixa eu falar. Bem, eu queria dizer a você o seguinte. Então, eles tinham uma série de ideias. Boas, ruins, mais ou menos, erradas, mas originais e separadas de qualquer religião. Religião nenhuma tinha essa ideia de que tem outras terras longe da nossa. Nós somos os únicos. Nós somos a população única que existe. Bem, Empédocles também tinha algumas ideias que podem parecer curiosas, mas que não são tão ruins assim, se você pensar bem. Ele achava que o nosso céu é dividido em dois pedaços, um claro e um escuro. Sim, o céu inteiro. E quando naturalmente a parte escura aparece para nós, é de noite. Quando a parte clara aparece para nós, é de dia. Por que ele pensava isso? Possivelmente, ele pegava um dia de sol, se olhar um dia de sol, e você olhar para a atmosfera longe do sol, é claro. Toda a atmosfera nos manda luz. Por quê? Porque a luz vem do sol, ela é espalhada pela atmosfera e ela é remetida para a Terra. Mas não é que o sol só vai ficar claro. Ele fica azul porque esse espalhamento não é homogêneo em frequência. O espalhamento vai com a quarta potência da frequência. De maneira que o azul espalha mais que o vermelho. E o céu parece azul. Mas a luz então vem do sol, ela se espalha na atmosfera e ela é difundida para a Terra. Então não é de estranhar que ele achasse que havia um hemisfério claro. E para explicar o sol, ele dizia não, que o sol é um refletor especial que concentra a luz do hemisfério claro para nós. Não é uma ideia absurda. A gente acha que é porque nós estamos habituados a pensar de um certo jeito, que nos disseram que é o certo. Mas isso pode acontecer. Outro interessante fato com Empédocles, esse que eu queria citar é esse. Bom, só para citar curiosidades, Heráclito tinha uma ideia muito curiosa. Ele achava que os astros são uma espécie de cuias semisféricas e que tem fogo dentro.
E os eclipses e as fases da Lua acontecem quando a cuia se vira e a parte aberta aponta para fora da Terra. Aí fica escuro. Bom, cada um com as suas ideias. Anaxágoras, falar agora em Anaxágoras. Anaxágoras é o primeiro filósofo que foi para Atenas. Ele nasceu em Clazomene, que era longe da Grécia, mas numa certa época ele foi morar em Atenas. E ele acabou expulso de lá por causa das suas ideias astronômicas. Por exemplo, ele dizia que o Sol é uma pedra incandescente maior que o Peloponeso, que é uma península da grande da Grécia. Isso devia parecer herético para os gregos. E mais ainda, essa é um avanço importante. Ele achava que a Lua era igual à Terra. Ela tinha vales, montes e relevos igual à Terra. Muito antes de Galileu. É claro que Galileu tinha uma luneta, que ele podia olhar, ver muito melhor e ver as sombras que as elevações causavam. Em Pérez não podia ver isso. Mas ele tem a ideia de que a Lua é igual à Terra. É um mundo que tem morro, provavelmente deve ter mares, rios, tem uma superfície movimentada, como a da Terra. Bem, agora eu posso falar algumas coisas nos progressos essenciais, realmente importantes. Eu já falei de várias coisas que são sugestões embrionárias, vamos dizer assim, está no começo. Mas tem resultados interessantes. O primeiro resultado, esse é pelo menos importante diretamente, é a descoberta de que Vênus é um planeta só. A tendência da época era dizer que Vênus são 2 planetas. Quando aparece de manhã ele é um, quando aparece à tarde é outro. E foram os gregos, dizem alguns que foi Parmênides, dizem outros que foi Pitágoras, que teve a ideia de que era o mesmo astro. Esse é o fato real. A segunda coisa importante é que Anaxágoras, ao que parece, ou pelo que os gregos contam, foi o primeiro a explicar os eclipses, a dizer que a Lua recebe luz do Sol e que os eclipses são causados, da Lua são causados pela interseção da Terra passando na frente do Sol e vice-versa. Esse é um fato fundamental. É uma descoberta essencial que não havia antes. Todo mundo explicava eclipse de uma forma fantasista, de uma forma espantosa, seja lá o que for, milagre, coisa que valha. E foi Anaxágoras, que viveu no V século a.C., lá pelo ano 400 e tanto, é que ele deu a interpretação dos eclipses. A segunda coisa, muito importante, ou terceira no caso, é o seguinte, é a esfericidade da Terra. Foram os gregos que inventaram ou descobriram a esfericidade terrestre. Antes a Terra era várias coisas. Era disco, era chata, era plana, era tambor, era uma série de coisas. A Terra esférica vem dos gregos, não se sabe de quem. Dizem alguns que foram os pitagóricos, outros dizem que não. Mas numa certa época, os gregos descobriram que a Terra é esférica. Por quê? Bom, não sei. Nós podemos imaginar que eles olharam o Sol e a Lua são esféricos, quem sabe somos nós também. Ou, se for o caso dos pitagóricos, os pitagóricos tinham uma tendência para arrumar razões místicas para as várias coisas. Por exemplo, a esfericidade da Terra é uma coisa natural para eles. Por quê? A Terra é uma criação divina. Deus só faz coisa perfeita. E a superfície mais perfeita do mundo é a esfera. Porque a esfera não é bicuda, não tem nenhuma deformação. Ela é toda igual. Então só pode ser esfera. Pronto. E também, essa é uma outra ideia longamente permanente até a época de Kepler, de que todos os planetas devem ter uma órbita circular. Por que órbita circular? Isso é uma coisa que vem dos pitagóricos e de Platão. A órbita tem que ser circular porque o círculo é a curva mais perfeita do mundo. Todas as outras curvas são muito piores que o círculo. Tirando a reta, e o movimento não é reto, então toda a curva fechada, a mais perfeita é o círculo, que tem uma curvatura constante. Então, como Deus é perfeito, e ele na natureza reflete a sua perfeição, só pode ter órbita circular. Circular em movimento uniforme,
no círculo. Por quê? Porque Deus só vai fazer coisa assim. Deus não vai fazer um negócio que começa e para. Vocês vejam que essas ideias, e essas ideias foram muito importantes, Copérnico era adepto dessas ideias e Galileu também. Era adepto restrito à órbita circular. De maneira que essas ideias vêm de uma noção, vamos dizer assim, antropomórfica, se vocês quiserem, de como o homem interpreta a natureza. A natureza é feita por Deus, então ela deve refletir de alguma forma a perfeição divina. Como a perfeição não está na Terra, que obviamente é imperfeita, mas a Terra é cheia de guerra, de doenças, pestes, mortes, tudo isso, e como a abóbada celeste é uma coisa muito bonita, e deve ser uma criação divina, ela deve refletir esse poder dos deuses. E essa reflexão do poder dos deuses está em se constituir de movimentos perfeitos. Quer dizer, perfeitos segundo a nossa opinião, como acha que Deus deve ser, perfeitos. Então, essa ideia da órbita circular permaneceu muito tempo. Aristóteles, que já viveu no IV século a.C., ele apresenta argumentos sobre a esfericidade da Terra. Ele diz, quando a gente olha um navio saindo do porto, ele vai ficando pequeno, a última coisa que você vê são as velas. Isso é a prova de que a Terra é curva. Aristóteles diz, a sombra da Terra nos eclipses da Lua é curva. Isso é uma prova de que a Terra é curva. Ele dizia, o Sol não nasce na mesma hora em todos os lugares, ele sabia disso. Possivelmente, ele devia saber que alguns fenômenos são observados em diferentes lugares, em horas diferentes, embora seja o mesmo fenômeno. E ele dizia mais uma coisa, que é mais interessante. Ele dava o seguinte argumento, muito razoável, que é o seguinte, que se você olhar, estiver na Terra, supondo que ela seja esférica, vamos botar uma esfera aqui. Se você está, aqui está o Equador, está os polos. Se você estiver aqui, o seu horizonte é esse. De maneira que você, o seu horizonte, você só pode ver os astros que estão ou estarão acima do horizonte quando você percorrer o paralelo. Os astros que estão sempre abaixo do horizonte são invisíveis. E quando você caminha para o norte ou para o sul, há estrelas que são visíveis e desaparecem e que eram invisíveis e começam a aparecer. Isso é a prova de que a superfície da Terra é curva. Então vocês reparem que no tempo de Aristóteles não só se acreditava, vejam bem, não só se acreditava que a Terra era esférica, como havia argumentos, explicação, motivo, é esférica por causa disso. Aliás, quando eu era garoto, me contaram, para minha infelicidade, claro, que quando Cristóvão Colombo foi descobrir a América, que a oposição que se fazia na Espanha à viagem dele era que todo mundo achava que a Terra era plana. E ele que dizia que a Terra era esférica. Isso é o maior absurdo que já existiu. Isso é bobagem. Aristóteles sabia que a Terra era esférica, todos os antigos sabiam que a Terra era esférica e todos os escritores medievais sabiam que a Terra é esférica. Nas universidades medievais, a partir do ano 1850, foi usado um texto quase que padrão, chamado A Esfera de Sacrobosco. Ele diz claramente que a Terra é esférica, explica a estação do ano, inclinação do eixo, tudo. Está lá. Não tem dúvida, todo mundo sabia que a Terra era esférica. Essa história de Cristóvão Colombo, naturalmente, é imaginação pura. E digo mais, se a América não existisse, Cristóvão Colombo teria morrido. No meio do oceano, não chegava em lugar nenhum, não conseguia atravessar o Pacífico. Ele tinha uma ideia muito errada de qual é o raio e a longitude, as longitudes da Terra. Achava que a Europa estava muito mais perto da Ásia do que ela realmente está. Mas quando ele chegou lá no Caribe, ele perguntava para os índios, onde é que fica o Japão? Onde é que fica o grande Khan da Tartária? Não sabia nada disso, está muito longe. Ele andou muito pouco. Bom, então, esse negócio era uma coisa bem sabida. Bem, eu queria falar mais alguma coisa, dá para falar? Os pitagóricos tinham também umas ideias de cosmologia. Ao que parece, Pitágoras, ele mesmo, tinha uma ideia convencional. A Terra é o centro do universo e os astros vão girando em torno da Terra.
Isso era mais ou menos o que era convencional. Bem, muito curiosamente, os pitagóricos em épocas posteriores adotaram uma doutrina diferente, chamada o mundo pitagórico, inventada por um sujeito, dizem os cronistas, por um chamado Filolaus, que foi um pitagórico lá do V século a.C. E ele arrumou uma cosmologia que é muito interessante, curiosa, sem dúvida nenhuma. A primeira importância dessa cosmologia é que é a primeira teoria não geocêntrica. Todas as ideias da época, a Terra no centro e todo mundo gira em volta. E assim continuou por muito tempo. Por muito tempo, o geocentrismo dominou a Idade Média inteira. E esse indivíduo chamado Filolaus tinha uma ideia diferente. No centro do mundo não está a Terra, está um fogo central. Fogo central, que ele chamava de a Torre de Zeus, a lareira do mundo, uma série de nomes. Era uma região sagrada de onde vinha toda a força que movia o universo. E a Lua, a Terra e os planetas giravam em torno desse fogo central. E o Sol não é luminoso, ele é transparente. Ele apenas transmite a luz do fogo central. Fogo central, naturalmente, que é invisível para nós. Então, a primeira coisa interessante é tirar a Terra do centro. Naturalmente, essa ideia do fogo central é uma especulação mística dos pitagóricos. O mais curioso, vale a pena mencionar, eles inventaram um novo planeta chamado Antiterra. A Antiterra era um planeta que ninguém vê, porque ele ficava voltado para um hemisfério terrestre que não é habitado. Agora, por que inventar um planeta que ninguém vê? Finalmente, aí é complicado. Dizem alguns que ele tentava explicar o fato real de que num lugar fixo se vê muito mais eclipse da Lua do que do Sol. É verdade, o eclipse da Lua são vistos no hemisfério inteiro da Terra voltado para a Lua. Eclipse do Sol ocorre numa faixa muito estreita da Terra. De maneira que você está num lugar fixo, é muito difícil ver um eclipse local que por acaso seja visível no seu lugar. Mas da Lua tem vários que você pode ver. E que, então, a Antiterra seria responsável por tapar o Sol e responsabilizaria por esse fato. Aristóteles conta uma outra história. Ele diz que a Antiterra foi criada pela mística pitagórica. Para os pitagóricos nós tínhamos planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte... Não, Terra sim, porque Terra também era para planeta. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, 6. Sol e Lua, 8. Esfera das estrelas, 9. Está faltando 1 para o número perfeito, 10. Deus, que é perfeito e é apaixonado pelo número 10, deve fazer um planeta para completar a série. E tem que ter 10, que é o número perfeito. Então, postula que tem a Antiterra. Vocês podem ver, dessa breve e simples discussão, que os antigos especulavam muito, especulavam livremente, não se preocupavam muito com deuses, de nada de criar a Terra, preocupavam fenômenos naturais, ideias naturais. Tinha uma série de ideias que a gente sabe que está errada hoje, embora na Terra, na época, fosse muito difícil de saber que está errado. Eram ideias imaginosas, sem dúvida nenhuma, mas também eles contribuíram com duas coisas muito importantes certas: a causa dos eclipses e a esfericidade terrestre. É sabido, provado, conhecido. Vem, pelo menos, a nossa herança cultural, essas coisas vêm da Grécia. Lá pelo ano 400 antes de Cristo, é que essas coisas ficam sabidas e dominadas. A Terra é esférica e os eclipses são causados pela obstrução do astro que passa em frente à luz do Sol. Bom. Ou então a Terra obstrui a luz do Sol para escurecer a Lua. Essas foram duas descobertas permanentes e fundamentais. Deixa eu acabar, eu vou falar um pouco. Agora paramos um pouco no chamado período socrático. Escuta, eu falei
em pré-socrático, pós-socrático, você vê que esses nomes estão ligados à vida de Sócrates, claro. Essa divisão é uma divisão dos filósofos. Sócrates não tem nenhuma importância na história da ciência. Sócrates não escreveu nada. Tudo que a gente sabe de Sócrates é por referências de outros. E, pelo que se tem de informação, Sócrates ficou desiludido com as ideias da época sobre ciência e abandonou completamente o pensamento científico. Ele até marca o começo de uma época em que os filósofos passaram a se dividir em cientistas naturais e humanos. Sócrates foi um cientista humano. Ele se preocupava com a política, com a psicologia do ser humano, com a vida do ser humano, com a sociologia da sociedade, com o pensamento humano, tudo isso. Nunca se preocupou com ciência. É um filósofo, vamos dizer assim, completamente separado vamos dizer assim, do meio científico. Não há nada a dizer sobre ele, todo mundo falou sobre ele, não falou nada que tinha ciência com Sócrates. Bem, então, observando esse fato, que essa divisão não tem nada a ver com a ciência, os seus seguidores, Platão, que foi o seu seguidor, e Sócrates, que cursou a academia de Platão, que vem a seguir, são os dois nomes pós-socráticos que aparecem logo, foram diferentes. Eles foram universais. Eles se preocupavam com as ciências naturais, com a matemática, com a física e também com o teatro, a poesia, a política, a sociologia, as pessoas, tudo. Escrevendo sobre todos os assuntos, a lógica, escrevendo sobre todos os assuntos. Platão é um homem que nasceu em 428 a.C., morreu em 448, por aí, deu 80 anos, por aí. Sócrates já nasceu no século seguinte, de 384 para 322, por aí, viveu menos. São pessoas cujas épocas se superpõem. Platão foi discípulo de Sócrates, Sócrates que cursou a academia de Platão. Tem uma diferença aí de uns 20 e tantos anos de idade entre eles, por aí. Platão, ao que se sabe, é um indivíduo de uma família influente de Atenas. Platão era ateniense, é o primeiro filósofo ateniense. Sócrates também, mas Sócrates não era cientista. O primeiro cientista ateniense foi Platão, que nasceu lá. Ele é uma família importante. E por ser de uma família importante, ele estaria destinado, fadado, como se diz, a uma carreira política. As pessoas de famílias importantes entravam na política em Atenas. Acontece que ele se desiludiu, dizem que ele se desiludiu da política, ele ficou muito chocado com a violência das facções políticas. Era uma época muito ruim na Grécia, em Atenas, o fim da guerra do Peloponeso. Atenas perdeu a sua hegemonia e várias facções políticas disputavam o poder por meios violentos. E dizem que ele se desiludiu completamente disso e foi ser discípulo de Sócrates, ou pelo menos participou da comunidade ligada a Sócrates. Quando Sócrates foi condenado à morte, em 399 a.C., Platão já era um homem feito, tinha 28, 29 anos, e ele fugiu de Atenas. Era discípulo de Sócrates, e ele se sentiu lá desconfortável e fugiu. E passou lá uns 12 anos, talvez, por aí, fora, viajando. Viajou pela Grécia, viajou pela Itália, andou por uma série de lugares, foi lá para o Egito, viajou muito e voltou para Atenas, já com 40 anos de idade, mais ou menos, e fundou o que se chamou de academia. A academia era uma instituição cultural que ele reunia uma série de discípulos em torno dele e que estudava vários assuntos. Havia matemáticos, havia astrônomos, o que mais? Havia pessoas interessadas em política, em sociologia, em direito. Inclusive, essa academia platônica aceitava, vamos dizer assim, pedidos de opinião, pedidos de pareceres,
pessoas se comunicavam com a academia e pediam opinião sobre alguma coisa. E a academia lá de Platão dava a opinião. Esse nome de academia vem do fato de que o Platão instalou a sua comunidade numa plantação de oliveiras que era dedicado a um certo herói grego chamado Academos. E daí, por causa do tal Academos, é que todo mundo chamava aquilo de academia, e até hoje todos os seus científicos são academias. É pura coincidência. Bem, o Platão deixou muitas coisas, tanto eles como Aristóteles. Deixaram muitas ideias. Muitas delas nos parecem extravagantes hoje, absurdas, mas foram botadas por muito tempo. E isso, como eu disse, porque começar é difícil. Você atinar com as leis de Newton é muito difícil. Muito. Não é fácil. Primeiro você precisa inventar a aceleração. E a aceleração foi inventada lá no século XV, talvez na Idade Média, é que alguém pensou em inventar essa grandeza. A velocidade da velocidade. Isso é, a velocidade com que a velocidade aumenta. Então, o movimento tinha um movimento uniforme e o movimento que chamamos uniformemente acelerado era chamado uniformemente disforme. Ele não era uniforme porque era disforme, mas era uniformemente disforme porque a velocidade crescia uniformemente. Isso foi uma invenção da Idade Média. Filósofos como Buridan, como Oresme, ou como outros de Oxford, eles criaram esse tipo de ideia. E só depois de você saber o que é aceleração, você pode pensar nela. Você nunca inventou isso, adeus, não tem lei nenhuma. Da mesma maneira que a inércia. Para você imaginar que um corpo abandonado a si mesmo fique em movimento retilíneo uniforme ou em repouso, é uma abstração bocada, porque não tem na Terra nenhum corpo abandonado a si mesmo. Todos os corpos dependem com a gravidade. E você vai adivinhar que é a Terra que está atraindo? De maneira nenhuma. A sua lei da inércia sai completamente diferente. Essa era a lei de Aristóteles e essa foi adotada até a época medieval e o começo do Renascimento. Você descobrir essas coisas não é realmente fácil. Parece porque nós estamos habituados com elas. Já nos contaram sempre que é assim, então parece razoável. Mas se você não soubesse antes, eu queria ver como é que você ia descobrir isso. Bem, Platão deixou uma série de obras perdidas. As obras que nos sobraram de Platão são chamados diálogos. Bom, eu não quero falar no diálogo no mesmo tempo, mas os diálogos são uma série de obras literárias, especialmente literárias, onde o Platão faz o seguinte: ele reúne uma série de pessoas para discutir um certo tema, um certo assunto, discutir um certo tema. E ele imagina essas pessoas discutindo esse tema. Ele não aparece em primeira pessoa. Ele nunca fala eu penso nisso, eu aquilo. Os participantes é que estão discutindo. E esses participantes, às vezes, são pessoas reais que tinham morrido. Por exemplo, Sócrates aparece no diálogo de Platão, já tinha morrido. E Platão põe uma série de coisas na boca do Sócrates. Você pode dizer, era isso que o Sócrates pensava mesmo? Ou será que Platão não está interpretando? Impossível saber. Sócrates nunca escreveu nada, nós temos que nos basear no que Platão diz, que é muita coisa, no que Xenofonte diz, que não era discípulo, e até em outros tipos de informação que nós temos de Platão. O período de Sócrates, por exemplo, o grande comediógrafo Aristófanes escreveu uma peça chamada As Nuvens, uma comédia. Nessa comédia, ele simplesmente arrasa o Sócrates. Ele faz uma verdadeira piada com o Sócrates. É uma comédia, comédia é para rir. Então ele ridiculariza o Sócrates. Chama o Sócrates de enganador, corruptor da juventude, demagogo. Então você veja que, se ele faz isso, deveria haver uma corrente em Atenas que pensava assim do Sócrates. Senão ele não faria essa peça. Se ela não refletisse um sentimento mais ou menos popular, que a pessoa fosse achar graça. É possível. Então você tem informações dispersas e variadas que você tem que pegar de um lugar e de lá, para ver o que a pessoa foi. Isso é muito difícil de fazer e deixa muita incerteza. Então, nos diálogos de Platão, você lê os diálogos de Platão, você percebe que há uma coisa que é literária, tem uma série de coisas que são mitos,
pura mitologia que ele bota também nos diálogos, e o que as pessoas estão falando, você não sabe se é a opinião de Platão, se era a pessoa que dizia isso, você fica na dúvida. Ele tem uma série de diálogos que tratam de ciência. O Timeu de Platão, o Fédon, a República, tem trechos que tratam de coisas científicas. Tratam de astronomia, natureza da matéria, uma série de coisas. Então, através desses diálogos é que a gente tenta, procura, faz força para entender o que é que Platão pensava e tirar alguma coisa. E sai uma série de ideias muito curiosas. Platão realmente era um indivíduo imaginoso. A primeira coisa que eu quero falar é, para vocês verem, não tem nada a ver com ciência. A mentalidade de Platão, vocês reparam o seguinte: nós hoje podemos ver uma bola de madeira e um pano vermelho. Como é que nós vemos isso? Com os nossos sentidos. A gente põe a mão na bola, pode ver que ela é esférica, olha, vê que é de madeira. Olha o pano, vê que é vermelho, põe a mão, vê a textura do pano. Os nossos sentidos dão informação sobre a natureza das coisas. É claro que existem coisas que os sentidos não podem perceber. Se eu falar bondade, não, você pode ver um homem bom. Justiça, pode ver um juiz justo, mas a bondade e a justiça em si mesmo não são coisas que você perceba pelos sentidos. Você só percebe personificações dessas coisas. Então, se eu falar esfericidade, você só pode entender uma esfera. Esfera é feita de coisa. Esfericidade é uma abstração. É uma coisa que é partilhada por todas as esferas. Não é uma coisa que eu possa pegar. Se eu pegar vermelho, vermelho é uma cor. Eu só posso ver objetos vermelhos. Cor vermelha eu não posso ver. Cor vermelha é uma coisa que eu só posso ver com a mente. Então ele dizia o seguinte: tem coisas que nós podemos ver com os sentidos. Tem coisas que podemos ver com a imaginação. E como ele era um idealista notório, quer dizer, ele achava que as coisas da imaginação superam muito as coisas reais, ele imaginava que existia um universo das coisas imaginárias. Que esse universo é um universo real, que só é sensível à imaginação, mas não podemos tocar, não podemos ver, nem sentir, nem cheirar, e que é constituído dessas coisas abstratas, dessas formas ideais ou dessas ideias, né? Como esfericidade, justiça, bondade, e esse é o universo realmente perfeito. O nosso universo é uma cópia piorada dessas coisas. É uma cópia meio degenerada dessas coisas. O bom mesmo é o universo mental, aquele que a gente vê com a imaginação, que por natureza é superior. Para você ver outra coisa, o idealismo de Platão, veja o que é aprendizagem, segundo Platão. Para nós é muito fácil. A aprendizagem vem dos sentidos. Você vê as coisas, toca, cheira, ouve e aprende. Né? Platão dizia que não. A nossa alma veio do universo superior, das coisas ideais. E que nós já estamos habituados com isso tudo. Nós esquecemos quando passamos a viver no corpo humano. E o que a gente faz, quando aprende, não é aprender, é relembrar o que a gente já sabia. Do nosso universo ideal. Normalmente o processo de aprendizagem é uma lembrança. Através das coisas que nós vemos, nós conectamos aquilo com as ideias que nós perdemos, que nós esquecemos. Então você pode ver por esses simples exemplos que o Platão era um idealista extremado, sem dúvida nenhuma. A maneira deles ver as coisas era uma coisa realmente desse tipo, desse jeito. E não é de espantar que muitas das suas ideias reflitam essas concepções idealistas. Por exemplo, a estrutura da matéria. Vejam só, Platão achava que havia os 4 elementos, tudo bem. Esses 4 elementos tinham formas, tinham átomos. E esses átomos, vejam só,
tinha a forma de poliedros regulares. Eu até anotei, que eu não me lembro de tudo, mas eu anotei aqui quais eram os poliedros que ele gostava. A Terra, se não me engano, era um cubo, os átomos de terra. Os átomos de... Peraí, onde é que eu coloquei isso? Os átomos de outras coisas, como o ar, o fogo, etc., eram poliedros formados de triângulos, tetraedros, icosaedros, octaedros. O dodecaedro ficava ali fora. Esse é feito de pentágonos. Você vê que é uma ideia completamente abstrata. E isso é uma coisa curiosa, porque essa ideia implantou-se na cabeça das pessoas. Porque você veja, por exemplo, repara o seguinte, existe uma infinidade de polígonos regulares. Você pode fazer polígono de 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, quantos você quiser. Mas poliedro só tem 5. Quer dizer, sólidos feitos de polígonos regulares idênticos só tem 5. Isso era uma coisa considerada uma manifestação divina, uma harmonia universal. Então, ele tentava associar essas coisas da imaginação, do intelecto, para a realidade, e ele imaginava esse tipo de formas. E com uma razão curiosa. Reparem que se eu pegar um tetraedro e eu desmontar, eu tenho triângulos equilátero. Se eu desmontar um tetraedro, um monte de tetraedros, eu posso fazer um octaedro ou um icosaedro. Então, esses elementos ligados aos poliedros com faces triangulares devem ter uma relação especial. A água, o ar e o fogo. Então, por exemplo, quando a água evapora, é porque a água era o que eu não me lembro o que era. É quando o poliedro da água solta os seus triângulos e se junta para fazer o poliedro do ar. Por exemplo, você queima uma lamparina de óleo. O óleo é líquido, é feito principalmente de água. E depois ele vira fogo. Como é que ele vira fogo? Pegando o poliedro correspondente ao átomo da água, desmontando ele em triângulos equiláteros e remontando na forma do poliedro do fogo. Muito simples. A Terra, que é um cubo, fica fora dessa. Bem, vocês podem ver também, e é muito fácil, que essas ideias de Platão têm um reflexo imediato na sua concepção da vida. Por exemplo, Platão era matemática. E ele dizem que na academia dele, ele colocou um letreiro assim, não entre sob esse teto quem não for geômetra. A matemática realmente está muito das ideias de Platão, porque a geometria, no caso a geometria é a ciência da perfeição. Os triângulos da geometria são triângulos perfeitos. As circunferências são perfeitas. A gente pode riscar no chão uma circunferência para demonstrar, mas nós fizemos um risco, michuruca, uma coisa toda torta. Não. Mas os teoremas da geometria se referem a quadrados com ângulos perfeitamente retos, a triângulos com lados perfeitamente iguais e a retas que são infinitamente finas. Então isso aí é a ciência superior que está ligada ao mundo das ideias. Bem, não é de estranhar que Platão tenha feito uma série de coisas baseadas nessas hipóteses. Por exemplo, a cosmologia de Platão tem fortes influências pitagóricas. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Por exemplo, Platão imaginava um universo. Esse universo, a Terra está no centro e os astros giram em volta. Os planetas giram em volta. Eles possuem uma alma própria, uma vivência especial que lhes faculta esse tipo de movimento. Bem, e os movimentos são circulares. Por que circulares? Pelo que eu expliquei. Deus é perfeito, ele é harmônico, a curva mais perfeita é o círculo, Deus só faz coisas no céu perfeito, então tem que ser circular. É claro que o Platão sabia que com um movimento circular só em torno da Terra, você não explica nada dos planetas. Você não obtém nada do que eles estão fazendo. Então, Platão compôs 2 tipos de movimentos circulares. Um que ele chamou de o mesmo e outro ele chamou de o outro. Claro, são 2.
Não são dois? É óbvio. Então, o mesmo é a rotação da esfera celeste. Ou melhor, se quiserem hoje, a rotação do eixo da Terra. Tudo bem, mas a da esfera celeste. Todos os astros pertencem a esse movimento, eles participam dessa rotação. Mas a gente sabe que em relação às estrelas, eles andam. Os planetas andam. Não estão parados em relação às estrelas. Então ele tem o outro movimento, que é um movimento circular numa circunferência oblíqua em relação ao Equador. Ele já sabia da obliquidade da eclíptica, que a órbita terrestre é oblíqua ao Equador. Já sabiam disso. A tinha observado no céu que a trajetória dos astros não é o Equador terrestre, é inclinada, 23 graus e pouco, e meio. Bem, tudo bem. Com isso você descreve o Sol, razão bem o Sol, a Lua mais ou menos, mas tem um problema terrível. É que os planetas se recusam, terminantemente, a satisfazer essa composição de movimento. Está aqui, está nessa figurinha aqui, eu posso mostrar. Os planetas apresentam o que se chama de retrogradação. Todos os planetas têm essa característica. Você olha aqui, mais ou menos a eclíptica, que é o plano de rotação da Terra em torno do Sol, os planetas são ligeiramente inclinados em relação à eclíptica. E você repara que o movimento dos planetas existe. É um movimento rotatório, em média, oposto ao das estrelas, mas que ele tem a chamada retrogradação. Vem o planeta aqui em relação às estrelas, ele dá uma panada, dá uma marcha ré e depois volta. Todos os planetas têm essa característica e isso vem da composição de dois movimentos circulares com fases angulares diferentes, que é a rotação da Terra em torno do Sol e do planeta em torno do Sol. Ele fabrica automaticamente, isso chama-se de retrogradação. Acontece que a construção do Platão, infelizmente, não dava isso. Você dá um movimento diurno, dá um movimento médio em relação às estrelas, mas não explica porque que nesse movimento ele tem um vai e vem, Dizem que Platão deixou para os discípulos dele, falam alguns, como missão, inventar novos movimentos circulares que justificassem essa anomalia, certo? E isso foi feito. Eu vou falar depois sobre as ideias de Eudoxos. O grande matemático Eudoxos de Cnidos fez um sistema de esferas concêntricas, que foi adotado por Aristóteles de maneira modificada, né? E ele, para justamente poder compor vários movimentos circulares para dar esse efeito. E essa ideia permaneceu. Ptolomeu, que era diferente, fazia uma missão diferente, mas só usava a órbita circular. E Copérnico também. Quando Copérnico fez a sua proposta, que aliás não é dele, a proposta é muito mais antiga, mas ele tentou calcular os dados matemáticos da proposta, os sistemas heliocêntricos não são inventados por Copérnico, foram inventados na Grécia, antes. Mas a grande virtude de Copérnico foi calcular o sistema heliocêntrico, ou seja, dar todos os dados necessários para você prever a posição dos astros usando o sistema heliocêntrico. Copérnico era um bom matemático. Bem, quando ele fez isso, as órbitas dos planetas eram circulares. E aí apresentava problema. A gente sabe que a órbita não é circular. A órbita é uma elipse. E uma elipse perturbada ainda. Tem ainda perturbações secundárias dos outros planetas. De maneira que o Copérnico teve que fazer o seguinte: ele teve que fazer essa ideia e depois inventar mais movimentos circulares, superpor a essa descrição geocêntrica mais movimento circular para representar o movimento real dos planetas. Ele fez isso, introduziu epiciclos e mais construções geométricas, somada a tudo isso, porque todo mundo, e ele também, estava com a ideia de que todo movimento ligado aos astros tem que ser circular. E Copérnico, que era um homem do seu tempo, ele usava esses argumentos livremente. Ele dizia assim: veja bem, é muito mais natural que o Sol fique no centro do que a Terra, porque assim ele ilumina igualmente todos os planetas. Isso não é um argumento, isso é uma filosofia. Inclusive o outro, ele dizia claramente que o Sol deve ficar no centro. Por quê? Porque o repouso é mais nobre que o movimento. Essa ideia hoje para nós não faz sentido.
repouso e movimento depende do refeição que você está. Mas também repouso é maior que o movimento. Então é mais justo, mais certo, que o Sol, que é uma coisa tão maravilhosa feita por Deus, é que esteja parado e que a Terra gira em torno dele. Como é que a Terra vai ficar no centro se ela é cheia de defeitos e pecadores? Não pode. Não pode. Obviamente. Certo? Então, essas ideias de Platão, elas permaneceram por um tempo enorme. Todo mundo acreditava nisso e todo mundo só pensava nesses termos. A grande mérito de Kepler, o maior mérito de Kepler, sem dúvida nenhuma de todos eles, foi ele ter introduzido uma órbita que não é circular. Bem, na próxima aula voltaremos a falar sobre a astronomia da Grécia. Muito obrigado pela paciência. Alguém tem que fazer uma pergunta? Perguntar é livre. Diga lá. Sim. Sim, senhor. Porque a gente aprende que nas navegações, Sim. nações territoriais, eles tinham até medo de navegar porque achavam que a Terra era plana. Não. Isso não é verdade. Isso é uma mentira pura e simples. Qualquer estudante de qualquer universidade da medieval, fosse ele teólogo ou não, porque depois eu vou falar sobre o currículo medieval era muito simples, era um só. Não tinha faculdade diferente. Você fazia um único currículo, só. Não tinha medicina, nem filosofia, nem arquitetura, era um currículo só. E esse currículo envolvia as chamadas 4 artes da época. Geometria, aritmética, música, que era considerada uma arte ligada à matemática, e astronomia. Mas não é que se você fosse fazer teologia, tinha que fazer essas 4 disciplinas. Todo mundo sabia disso, estava convencido disso. E os livros todos diziam isso. O que havia, possivelmente, na idade de Colombo, era uma incerteza sobre como é que o mundo era. Porque havia uma série de ideias tiradas da história natural de Plínio, sobre a qual eu vou falar no futuro, de que havia, em lugares distantes, indivíduos monstruosos. Entende? Há indivíduos que têm o pé voltado para trás, que têm um pé tão grande que fazem de guarda-sol, ou indivíduos que não têm boca e aspiram o cheiro das flores. Isso aparece nesse papel de Plínio. Então, essa ideia dos lugares distantes, indivíduos monstruosos, essa existia. Inclusive, existia uma convicção de que havia na Antártida um continente maravilhoso, verdejante, supremo. Quer dizer, esses mitos existiam, mas não, talvez, é possível que esse conhecimento da esfericidade da Terra ficasse restrito a uma classe que fez universidade, mais instruída. Talvez o povo achasse que a Terra era plana, pode ser, mas que as pessoas instruídas das universidades sabiam que a Terra é esférica, não tem discussão. Isso aí é uma mitologia que às vezes se cria, mas que de maneira nenhuma corresponde à verdade. As objeções à viagem de Colombo é que os cálculos dele eram de fato muito ruins. Ele descobriu a América por sorte. Bom, deixa pra lá. O que mais? Outra coisa era, isso Sim. que você estava falando anteriormente eram os epiciclos. Sim. O que foi? Só isso. Que é um epiciclo? Não, isso que você estava falando era relativo aos É. epiciclos, né? Eu voltaria a falar nos epiciclos quando abordarmos as ideias de Ptolomeu. O Ptolomeu se baseava em uma composição de movimentos circulares que tinha um círculo chamado deferente e um epiciclo, que era um outro círculo cujo centro girava nesse círculo deferente. Isso era usado para representar melhor o movimento planetário visto da Terra. Claro. Pois não, tudo bem. Mais alguma coisa? Pode perguntar. Vou embora. Diz que Platão ele saiu meio fugido de Atenas. Sim, Da perseguição que é verdade, é verdade. E depois ele voltou. Voltou uns 12 anos depois. E as pessoas consultavam a academia. Consultava a academia. Então, qual foi a mudança política? Ah, certamente. Eu não quero falar nisso, não estou fazendo isso, mas o Sócrates foi condenado à morte. Você sabe que foi condenado a beber veneno. Não sabe disso? Aliás, ele bebeu porque quis. Ele podia ter fugido. Mas ele fez questão de beber veneno. Ele realmente podia ter fugido. Mas não interessa isso. Mas o caso é o seguinte, é que essa condenação de Sócrates foi uma época muito turbulenta de Atenas.
muitas facções lutando pelo poder e uma época de muito extremismo político. Depois aquilo amansou, ficou mais calmo, não teve mais nada, esqueceram e Platão voltou. Muito bem, muito obrigado pela presença de todos.